Portanto, é a parte mais importante ligada ao regulamento de eleição dos órgãos que vão ser, digamos assim, votados, né? Os órgãos vão ser eleitos no Congresso. O Congresso, como toda a gente sabe, marcado para os dias 15 e 16 de maio, é o Congresso da RENAM. Portanto, sobretudo, a parte que se calhar é mais sensível, mais interessante e que toda a gente quer saber, tem a ver com a eleição do presidente da RENAM. O que é que foi decidido? Foi decidido que o presidente da RENAM deve, ou o candidato à presidência da RENAM, deve satisfazer um conjunto de requisitos, o tal famoso perfil do candidato. E nesse perfil do candidato, basicamente, foram mantidas as mesmas cláusulas que tinham sido definidas para o Congresso que aconteceu em 2019. Entre estas cláusulas, que já estão tornadas públicas, uma delas tem a ver com os anos de militância. 15 anos de militância, a outra tem a ver com os cargos exercidos durante esses anos de militância. 15 anos de militância, esta é uma primeira questão, 5 anos de política ativa e uma série de cargos. Uma coisa curiosa, já tínhamos falado aqui, é que em relação aos cargos, os cargos indicados, todos eles excluem uma série de funções e de cargos que são relevantes até a nível nacional. Por exemplo, um dos cargos que está lá, que a pessoa deve ter exercido, é o cargo do delegado político distrital. O delegado político distrital, com todo o respeito, que é uma missão louvável e nobre, mas não é superior, por exemplo, com alguns cargos que foram excluídos. Foi excluído o cargo, por exemplo, dos cabeças de lista. Portanto, os cabeças de lista, eles concorreram para as eleições autárquicas. Uma autarquia é digamos, um espaço de grande responsabilidade porque visa gerir infraestruturas públicas, população e um território específico. E são pessoas que fizeram um manifesto, fizeram campanha, lidaram com a população e o próprio partido escolheu essas pessoas, entre tantas, para as representar o partido numa eleição, num embate político. Então significa que são pessoas confiadas pelo partido, a quem o partido depositou crédito para representar o partido. Mas os cabeças de lista são excluídos deste perfil. Por exemplo, no meu caso concreto, eu já fui mandatário nacional do partido. O mandatário nacional do partido é realmente isso, é a pessoa que tem a responsabilidade de responder por todas as matérias que interligam o partido com os órgãos da administração eleitoral. Portanto, STAI, CNE, por aí fora. Portanto, é uma responsabilidade de muito alto nível, porque visa gerir o aspecto fulcral de uma democracia, que são as eleições. Portanto, se alguém já respondeu pelo processo eleitoral de um partido inteiro a nível nacional, mas essa pessoa é assumida, quem foi mandatário nacional é assumido que não pode, essa função não pode estar no rol das funções exercidas que possam habilitar a concorrer a ser presidente do partido. Eu já fui também o único, durante este mandato, o único assessor de nível nacional do presidente da RENAM, porque os outros assessores eram assessores regionais, eram assessores provinciais, eu era o único assessor de nível nacional. Mas os assessores de nível nacional também estão excluídos do perfil. Eu fui relator da bancada parlamentar, é onde a RENAM representa os interesses da população moçambicana no órgão legislativo, que é o maior órgão legislativo do país, mas esta função de relator da bancada também foi excluída. Logo, não é um perfil que é feito de forma geral, abstrata, imparcial, não, é um perfil direcionado para excluir determinadas pessoas, muito concretas pessoas. Então, não pode
um partido da dimensão da Renamo ir ferir os princípios mais básicos de como é que se faz uma norma. Os princípios básicos de uma norma, ou de uma lei, de um regulamento, é que o regulamento, a norma, a lei, seja lá o que for, deve primeiro ser abstrato. Isto é, não pode ser concreto, direcionado a uma pessoa ou a uma situação. Tem que ser abstrato. Deve ser geral, isto é, deve abranger a maior possível situações diversificadas, não é? 3, deve sempre reger para o futuro. Então, estes 3 princípios da elaboração de uma norma, de uma lei, de um regulamento, é a própria Renamo que tem a paternidade da democracia, que é pai da democracia, que é aquele que é, neste momento, o maior símbolo nacional do respeito pela lei, do respeito pelas normas, aquele que trouxe a Constituição de 1990, que é a Constituição que abre o espaço para as liberdades pessoais, as liberdades políticas, as liberdades econômicas, a liberdade de associação, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto. Portanto, o conjunto de liberdades constitucionais, dos direitos mais básicos do homem, é a Renamo que fez a luta e os trouxe essas liberdades e esses direitos que passaram a fazer parte da Constituição de 1990. Então,